Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, o assunto que a gente traz para abordar com os senhores aqui hoje é um assunto que é bastante recorrente, que diz respeito à saída definitiva do país de pessoas físicas que são consideradas residentes no Brasil. Pois bem, volta e meia a gente recebe consultas de quais as providências e em que momento essas providências devem ser tomadas por aquelas pessoas físicas que saem do país com a intenção de definitivamente morar no exterior, seja para simplesmente residência ou trabalho, ou ambos. Bom, com relação à legislação federal, hoje a pessoa física, quando ela se retira do país de forma definitiva ou quando ela passa a condição de não residente, quando houver saído do território nacional em caráter temporário, ela deve cumprir algumas obrigações fiscais, né? Quais são essas obrigações? Em primeiro lugar, é fazer a comunicação de saída definitiva, certo? Seja a partir da data da saída, em que ela saiu com o ânimo de residir em definitivo no exterior, ou da data em que ela for considerada como não residente no país, quando essa saída é de forma temporária. Então, nesses ambos os casos, a comunicação de saída deve ser feita da data da saída, for considerada a saída definitiva, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano seguinte. Então, como exemplo, uma pessoa física que resolve hoje sair do país de forma definitiva para morar em Portugal, vamos supor, morar e trabalhar. Se essa pessoa está saindo hoje de forma definitiva e ela tem a intenção de não retornar mais para o país, então ela tem até de hoje até o último dia útil do mês de fevereiro do ano que vem para fazer a comunicação de saída definitiva, certo? Ou também nós podemos considerar aquela pessoa física que o ano passado saiu em caráter temporário, ela foi passear, foi conhecer outros países e ela, hoje, passado mais de 12 meses, ela foi considerada como não residente porque faz mais de 12 meses que ela se ausentou do país e inicialmente era com uma intenção temporária, mas que se tornou permanente. Então, essa pessoa que saiu ano passado, não fez nenhuma comunicação de saída definitiva porque a intenção dela não era sair em definitivo, mas hoje, passados 12 meses, ela já é considerada como não residente. Então, hoje essa pessoa, de hoje até o último dia útil mês de fevereiro do ano que vem, tem o prazo para também fazer essa comunicação de saída definitiva. De que forma é feita essa comunicação de saída definitiva? Tem que acessar o site da Receita Federal, lá tem o formulário para ser preenchido, um cadastro, onde vão ser prestadas todas as informações da pessoa física, a data da saída, que se considera a saída definitiva, a forma, o meio, o transporte e o país para onde ela foi. Feita essa comunicação de saída definitiva, que é a primeira obrigação que a acessória que a pessoa tem que fazer, a pessoa física, ela deverá, então, no ano que vem, vamos supor que a saída definitiva se ocorreu em 2022 ou se materializou em 2022, no ano que vem, em abril, até abril do ano que vem, a pessoa física ela vai ter que entregar a sua última declaração de ajuste anual para a Receita Federal na condição de residente no país, que vai ser uma declaração que vai compreender o período entre 1º de janeiro de 2022 e a data em que ela foi considerada como saída definitiva do país. Nessa última declaração, que seria entregue o ano que vem, no nosso exemplo, a pessoa física vai ter que oferecer a tributação, todos os rendimentos que oferiu entre 1º de janeiro até a data da saída definitiva. E a partir de então,
enquanto ela não for mais residente aqui no Brasil, ela está dispensada de entrega de declaração de ajuste anual, mesmo essa pessoa física mantendo aqui no país bens de sua propriedade, que gerem ou não rendimentos de aluguel ou outros, mas ela não está mais obrigada a entregar essa declaração, certo? Então, quando que a pessoa física passará a condição de residente novamente? Ela passará a condição de residente novamente se, no futuro, ela vier a retornar ao país e aqui permanecer por um prazo superior a 183 dias, num período de 12 meses. Então, com relação à saída definitiva, a obrigação de comunicação de saída, ela é obrigatória. A comunicação de saída ela tem que ser feita até o último dia útil do mês de fevereiro do ano seguinte, aquele em que se caracterizar a saída definitiva, e no ano seguinte entrega a última declaração de ajuste anual. É lógico que, feito cumprimento dessas duas obrigações acessórias, comunicação de saída, entrega da última declaração, tem também a pessoa física que cumprir com as obrigações fiscais principal, pagamento do imposto de renda, dos impostos que ela tem declarado como devido e que por acaso não tenha feito pagamento. Feito todo esse cumprido com esses procedimentos, está registrada a saída definitiva da pessoa física. Com relação à matéria federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seria esse. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Neste bloco do nosso painel tributário, vamos tratar de assuntos vinculados ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, divulgados na semana passada. Vamos começar pela reunião do CONFAS do dia 23 de setembro. Tivemos a aprovação de diversos convênios e ajustes CINIEFs, todos publicados no dia 26 de setembro de 2022. São alterações realizadas através de convênios. O de número 130, base de cálculo do diesel, é um dos que nós selecionamos para destacar, pois envolve inclusive a questão do biodiesel. E assim alguns outros principais também para nós aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, o número 144 trata das isenções das operações com órgãos públicos. O 161 autoriza o Rio Grande do Sul a estender um parcelamento que já existe para débitos de contribuintes em processo de recuperação judicial, agora também para as cooperativas em liquidação. Em termos de convênios, dentre os diversos convênios que foram publicados, entendemos que estes são de suma importância trazer ao seu conhecimento. Também alterações via ajuste CINIEF, ou seja, aquele convênio sem número que trata de documentos fiscais e também escrituração fiscal, ou seja, obrigações acessórias. O ajuste número 31 envolve conhecimento de transporte eletrônico e o seu respectivo documento de representação física, que é o DACT, né? O número 33 faculta ao MEI, né, a indicação dos códigos GTIN em suas notas fiscais e também o SEST, que é para fins de substituição tributária, e NCM. Então, é facultado, então, não é mais obrigatório que tenha, mas faculta, então, a indicação destes códigos. O de número 35, ele trata de procedimentos de operador logístico, ou seja, tratando das diversas situações, documentos, enfim, os procedimentos, né,
a serem adotados pelos operadores logísticos. E, por último, destacamos também o número 46, que trata de assuntos vinculados às unidades da federação que poderão dispensar dentro do bloco K da escrituração fiscal digital, né, dispensar o K200 e o K280, registros específicos para as empresas que ainda não estão obrigadas à entrega do bloco completo, né, mas especificamente dos atacadistas dos grupos 462 a 469 do CNAE. Então, que faturam até 10 milhões de reais. Então, estes contribuintes, né, que faturam até 10 milhões de reais e que estão obrigados pelos grupos 462 a 469 do CNAE, então estarão desobrigados de entregar até mesmo o estoque escriturado, como é chamado, né, o registro K200 e o K280, que são os ajustes deste registro. Também tivemos uma alteração referente às devoluções de mercadorias com substituição tributária, que diz respeito à emissão da nota fiscal de devolução propriamente dita. É que o valor do ICMS substituição tributária, segundo o regulamento do ICMS, deve ser informado no campo Informações Complementares. E agora, com o decreto 56.669, esse decreto veio especificar que o valor da substituição tributária deve ser somado ao valor total da nota fiscal. Nós não temos ainda uma especificação de como fazer isso em termos de identificação na própria nota, se em despesas acessórias, se como um item ou outra forma. Existe sim uma orientação extraoficial da Secretaria da Fazenda que se coloque em despesas acessórias. Por enquanto, a obrigação que temos efetiva, né, é de que tem que constar agora, a partir desse decreto, tem que constar no valor total da nota. Até mesmo porque, se constar somente informações complementares, vai divergir o valor constante no departamento financeiro da empresa em relação àquele que consta no departamento fiscal, com relação à nota fiscal recebida. Pois, sem a informação no valor total da nota, os valores divergem, né? Então, o Estado veio com esta alteração regulamentar, então, pelo menos, equalizar o valor total da nota com o valor financeiro a ser dado de abatimento naquela operação, devido à devolução da mercadoria que tenha substituição tributária cobrada pelo fornecedor. Outra alteração de grande impacto também, né, é a revogação da inclusão de nome e CPF da pessoa física a partir de 1º de janeiro de 2023 nas notas fiscais de consumidor eletrônica com valor inferior a R$200, quando o estabelecimento vendedor for um atacarejo. Atacarejo é aquele estabelecimento que faz operações por atacado, mas também de varejo. Então é chamado no meio comercial como atacarejo, né? Então a revogação então alcança também as operações documentadas com cupom fiscal e nota fiscal de venda a consumidor final, né, emitida por equipamento de cupom fiscal, que alguns estabelecimentos ainda têm essa possibilidade, né? Então, você pode conferir essas alterações, eu acho que de suma importância, né, diretamente no decreto 56.670 e também na instrução normativa 81, publicadas agora nesse mês de setembro. Então, para os atacarejos, né, aquela limitação que se tinha, né, para exigir a indicação do CPF na nota, né, de R$200, então ficou agora revogada. Então, toda e qualquer operação, independente do valor, deve ter
o CPF da pessoa física, né, a partir de 1º de janeiro de 2023, quando a operação for realizada por um estabelecimento que pratique tanto operações a varejo como operações de atacado no mesmo estabelecimento. A partir de 1º de janeiro de 2023 também, o Rio Grande do Sul vai exigir a vinculação do pagamento eletrônico com a nota fiscal de consumidor eletrônica. E daí vale não somente para atacarejo, mas para os demais estabelecimentos também. Desta forma, então, vai ficar vedado o uso no recinto de atendimento ao público a partir de 1º de janeiro de 2023, reenfatizando isso. Então, de equipamento que possibilite o registro ou o processamento de dados relativo a operações com mercadorias sem a vinculação da emissão e impressão de comprovante de pagamento eletrônico correspondente à nota fiscal de consumidor eletrônica. A Instrução Normativa 81 estabelece a obrigatoriedade a partir de 1º de janeiro de 2023 para os estabelecimentos cuja atividade econômica esteja enquadrada no CGCTE nas classes 4.711-3 e 4.712-1 do CNAE. Estes, né, são códigos específicos para supermercados, hipermercados e minimercados. Então, esses já entram agora, então, a partir de 1º de janeiro de 2023, com esta obrigatoriedade da vinculação. Para os demais estabelecimentos, então, a partir de 1º de julho de 2023. Então, para aqueles estabelecimentos, demais estabelecimentos, né, emissores de nota fiscal de consumidor eletrônica. Depois tivemos mais uma alteração, entendo de super importância, né? Principalmente para as empresas que se envolveram até agora com substituição tributária. Qual seja, a redução de 12 para 6 parcelas, o prazo para a recuperação do ICMS substituição tributária dos estoques existentes em 30 de setembro de 2022, pelos estabelecimentos que comercializam mercadorias que saíram da substituição tributária e agora, a partir de 1º de outubro, né, passaram a ser tributadas normalmente, como os produtos alimentícios, os materiais de limpeza, água mineral, lâmpadas elétricas, diodos e aparelhos de iluminação. Também tivemos a publicação da UIF, que é a Unidade Fiscal do Fundopem, né, do mês de outubro de 2022, no valor de R$ 32,20. E você pode conferir na Instrução Normativa número 80. Algo que estava sendo esperado por muitos contribuintes que atuam no e-commerce, né, que é o comércio via internet, né, é a retirada e a devolução de mercadorias em outro estabelecimento da própria empresa vendedora ou de estabelecimento de terceiros, algo que muitas empresas já praticavam, mesmo sem um respaldo, né, normativo ou legal por parte da Fazenda Estadual. Agora, então, nós temos uma instrução normativa disciplinando essa matéria. Trata-se da Instrução Normativa 83 e ela disciplina a retirada e a devolução pelo adquirente da mercadoria na venda não presencial de mercadorias por meio do comércio eletrônico ou de canais telefônicos, enfim, estabelecimentos do mesmo grupo econômico ou de terceiros. Então, o comércio eletrônico aí tem uma facilidade agora, né? Documentada, registrada, né, de uma forma normativa, assim disponibilizada para os contribuintes realizarem de uma forma adequada. A instrução normativa estabelece ainda algumas condições a serem observadas. O ponto de retirada da mercadoria e o consumidor final, não contribuinte do ICMS, devem estar situados no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né?
O vendedor que realizar as operações previstas nesta instrução, né, sem prejuízo das demais obrigações legais, deve informar à Receita Estadual a relação dos locais disponibilizados para retirada e devolução de mercadorias pelo seu cliente, o adquirente da mercadoria, né? Também deve firmar contrato que preveja a utilização do espaço físico de ponto de retirada quando este ponto pertencer a outra pessoa física ou mesmo outra pessoa jurídica. Quando as opções de retirada e devoluções de mercadorias nessas operações forem disponibilizadas por estabelecimentos terceiros, por meio de plataforma telefônica ou de informática. O responsável por estas plataformas poderá assumir as obrigações previstas nesta legislação, desde que informe previamente à Receita Estadual os pontos de retirada quando localizado em estabelecimento do mesmo grupo econômico ou de terceiros, contribuintes ou não do ICMS, e deverão possuir espaço físico separado e exclusivo para armazenamento das mercadorias vinculadas a essas operações. As mercadorias depositadas nos pontos de retirada ficam vinculadas ao contribuinte que efetuar as operações previstas nesta instrução normativa. Bom, caso o contribuinte responsável esteja localizado em outra unidade da federação e o ponto de retirada seja neste estado, o contribuinte deve, então, estar inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte do Estado do Rio Grande do Sul, o CGCTE, ou a famosa inscrição estadual. Então, eram estas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Gostaria de comunicar que todas as empresas já podem consultar o fator acidentário de prevenção, que é o FAP, com vigência para o ano de 2023. O acesso pode ser feito tanto pela página do Ministério do Trabalho e da Previdência, como na página da Receita Federal, por meio da mesma senha que é utilizada pelas empresas para outros serviços de contribuições previdenciárias. Aproveitando, gostaria de lembrar que as empresas poderão contestar o FAP atribuído aos seus estabelecimentos por meio eletrônico, no período que vai de 1º a 30 de novembro de 2022. O Conselho de Recursos da Previdência Social tem a competência para análise das contestações e recursos do FAP. O FAP é um sistema de bonificação ou sobretaxação do seguro contra acidentes do trabalho, individualizado para cada estabelecimento da empresa. São considerados no cálculo do fator os benefícios acidentários e os óbitos registrados por meio das comunicações de acidente de trabalho. Não são contabilizados os acidentes que gerem incapacidade inferior a 16 dias, assim como mortes e benefícios acidentários decorrentes de trajeto. Informamos também que na semana passada foram publicadas no portal SPED as novas versões do Manual de Orientação do Usuário da FD-REINF, com algumas atualizações que visam trazer melhor entendimento em relação aos tópicos tratados. As novas versões substituem as versões 1.5.1.4 e 2.1.1. E para encerrar o painel tributário dessa semana, gostaria de trazer e compartilhar com vocês a solução de consulta publicada pela Receita Federal do Brasil, que tratou da compensação entre débitos e créditos de tributos previdenciários e não previdenciários.
Segundo a solução de consulta número 1003, abre aspas, somente é possível a compensação entre débitos e créditos de tributos previdenciários e não previdenciários, reciprocamente, se ambos tiverem período de apuração posterior à utilização do E-Social. Fecha aspas. Com essas informações, concluímos as novidades do painel tributário dessa semana. Desejo a todos um ótimo dia de trabalho.